Gente, hoje vamos falar do assunto que eu tenho certeza aí que você vai sentar nessa poltrona comigo. A multa de trânsito. Quem é que nunca levou uma multinha de trânsito? Eu vou confessar, eu já levei. Eu já perdi a carteira uma vez. Tem vergonha de falar, não? Você não tem vergonha dessa carteira? Não. Não tem, porque eu tive que fazer a provinha lá de novo, a aula, fiquei 2 meses sem minha habilitação, fiz tudo certo. A sorte que eu passei na prova, que eu achei que eu não ia passar. Minha nota foi a máxima, nem eu acreditei. Gente, eu tive que estudar as leis do trânsito de novo. Até porque a gente tem que fazer a reciclagem, né? Eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Mas uma multa, assim, a minha multa não era nenhuma... Você vai falar, não é grave. Não, era do celular. Ai, celular que me persegue, gente. Não sou eu que persigo ele. Ele que me persegue. Eu vou ter culpa dele? Tem sim, tem que criar vergonha na tua cara. Todo dia eu falo, não vou pegar o celular, não vou pegar o celular, vai ficar ali. É um vício maldito, viu? E a gente tem que se corrigir. Doutor Joaquim, obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que fala assim, ó. O veículo está no nome de outra pessoa. Tá. A pessoa faleceu. Só que ele está com um processo de inventário, né? Dentro do prazo do licenciamento. E aí, para quem que vai a multa? O que você tá rindo, menino? Já aconteceu isso com você? É sério isso? Não, é porque trânsito é um tema também muito relevante na nossa sociedade. É um caos, né, que a gente vive. O Código de Trânsito, ele é de 1997. De lá para cá tem alteração legislativa direto, né? Todo ano, por semestre, tem reforma do Código de Trânsito. A gente começou com o Código de Trânsito novo, quando tinha aquela obrigação do kit de primeiros socorros, né? Então, uma hora algo está valendo, não está valendo. E o Código de Trânsito, ele traz todas as regras, todas as normas de trânsito, traz as infrações de trânsito, traz os crimes de trânsito, todo o sistema, né? Passa pela situação da propriedade do veículo, do licenciamento do veículo, da habilitação, as categorias de habilitação. E aí, vamos responder a primeira pergunta aí, que é interessante, acho que acaba ajudando muita gente que se encontra nessa situação. A pessoa faleceu, era proprietária de um veículo e tem realmente ali uma multa de trânsito. É isso a pergunta, né? Tem uma multa de trânsito, de quem que é a responsabilidade? Ainda que a pessoa falecida tenha sido aberto o processo do inventário, a multa ela é sempre ligada ao veículo, à propriedade. Então, independentemente de quem esteja na posse daquele veículo, o herdeiro que esteja, né, fazendo a manutenção, até que o inventário termine, até que seja expedido um alvará autorizando a transferência perante o órgão de trânsito, DETRAN, a multa vai ficar ali cadastrada no veículo, na hora que for fazer o licenciamento, faz o pagamento e está resolvido. No momento oportuno, com o alvará judicial, vai fazer a transferência para um herdeiro, para um terceiro, conforme for a situação daquela família, né, naquele caso. Eu estou procurando um vídeo aqui, que é sobre um acidente que eu coloquei ontem de moto, depois para a gente falar isso aqui, porque o que mais tem, eu vi que os acidentes não param, é um maior que o outro, né, Joaquim? Tem outras perguntas aqui, a gente vai continuar, sim. Porque eu até comentei ontem que o que falta no nosso país é educação. Quando eu falo educação, é essa aqui que eu te falo do estudo, Joaquim, mas não é do estudo de escola, é a falta de educação e informação. Entendeu? Porque assim, eu já vi gente não estudada e não formada ser pessoas brilhantes, é o que eu te falei. E conheço uma da minha casa, que se tornou uma grande pessoa sem ter nenhum primeiro grau completo. E aí você vai falar o quê? Com pós-graduação que não respeita ninguém. Entendeu? Então assim, e aí, né? Pra onde nós vamos parar? E não respeita a lei de trânsito, né? É por isso que eu estou te comentando. Então assim, como que a gente faz, né? Qual que é a questão, né? Os tipos de infração. Quando a gente fala de infração, porque assim, ó, não pare na faixa de pedestre, todo mundo para. Sinal, não ultrapassa. Então, assim, quais os tipos de infração que realmente tem? E vamos falar um pouquinho sobre a fiscalização. A gente tem infrações de trânsito, né? Que são lá todas prescritas, né? Todas estabelecidas no Código de Trânsito, que vão dizer desde o dirigir sem possuir a CNH, desde as normas de conduta realmente do dia a dia do trânsito, algumas que são ligadas à propriedade, né? São de responsabilidade do proprietário, como, por exemplo, uma multa por uma auto-infração por um mau estado de conservação, então tá com o pneu careca, o farol queimado.
Então, existem uma gama de infrações de trânsito. As mais comuns são excesso de velocidade, flagrados por radar dentro da cidade ou nas rodovias. Doutora, Oi. teve o celular aí, né? Isso aí é mais comum hoje Não, também. sabe o que foi uma que foi o pior? Que muita gente tomava e não sabia, e depois eu parei. Eu não pegava o celular, ou eu colocava no Bluetooth do carro, ou o fone. Me vira de fone, rapaz. Sim. Que o pessoal aqui fala o tempo inteiro comigo. Às vezes tá até aqui da emissora mandando, falando. E a gente fica. E eu falei assim, tanto é que eu conversei com todo mundo, falei, ó, tem que parar, vocês tem que, a hora que eu não tiver aqui, tentar me respeitar, ou eu vou ver só à noite mensagem e tal. Porque ficou viciante, eu tava mesmo, eu tirei, não uso mais, eu nem ponho os fones mais. Mas eu tomei umas 2, 3 seguidas por causa do fone, acho que o guardinha ficava me esperando sair de casa. E aí, nesse dia a dia, estaciona num local proibido, às vezes sem perceber, você tá na correria, esbaforido, acaba passando. E aí essas infrações todas do Código de Trânsito, ela tem as graduações. Então você tem infrações leves, infrações médias, graves e gravíssimas. E aí, conforme essa gravidade, vamos dizer assim, essa graduação das infrações, você tem a pontuação correspondente, que é a pontuação que vai ficar cadastrada lá na sua CNH. E aí que pode, conforme o limite de pontos, gerar realmente a instauração de um procedimento de suspensão de CNH. E aí você fica com a CNH suspensa de no mínimo 6 meses, determinadas infrações 12 meses. Então, as infrações são leve, média, grave e gravíssima, 3, 4, 5 e 7 pontos. Já avançando um pouquinho, então, raciocínio, a gente tem limites de pontuação que são de 40 pontos. Até 2020, 2021, salvo engano, a gente tinha um limite de 20 pontos. E aí, falando o português claro, estourava, né? Nossa, eu tô com a CNH que já passou. Eu acho que tem um monte de gente, viu? Porque já várias pessoas eu conversei. Parece que mudou a lei agora também, não foi, Joaquim? Já tem um tempinho. E agora o limite é de 40 pontos. E esse limite de 40 pontos, ele vai sendo diminuído conforme você tem infrações gravíssimas. Então, se você cometer uma infração gravíssima, no período de 12 meses, o seu limite de pontos cai para 30. Se forem 2 infrações gravíssimas ou mais, o seu limite de pontos ele volta a ser o de 20, que já era de antes. E tem infrações, vou dar um exemplo mais corriqueiro, até você é abordado numa blitz, uma fiscalização de rotina, é convidado a fazer o teste do etilômetro, do bafômetro, e aí você se recusa, por exemplo. E essa recusa já é um tipo de infração gravíssima e que já acarreta, você pode se recusar, mas já acarreta diretamente a suspensão também da sua CNH. Essa ainda eu não sabia, não. Que seja só de 7 pontos, né, uma infração gravíssima. Então, tem infrações que por si só já geram suspensão, ou senão você vai para essa somatória de pontos, depois da CNH suspensa, você faz o curso de reciclagem e volta a dirigir normalmente, né, vida que segue aí. No caso, Joaquim, como que ocorre a notificação dessas atuações? Que nem no caso você falou da multa, que nem eu recebi, eu em casa, essa do fone. Aí essa então já é atuação imediata, quando você não faz, ele fala se vai ser atuado? Sim, é feita a autuação. Uma infração de trânsito, né, a gente tem infrações, os ilícitos, né, de várias esferas administrativas. Você tem uma infração na vigilância sanitária, uma infração, por exemplo, numa outra questão de um licenciamento ambiental. Então, os órgãos competentes, eles sempre fazem as autuações, os autos de infração. E no caso de trânsito, o policial militar ou o agente de trânsito do município, do estado, ele vai lavrar um auto de infração de trânsito descrevendo o dia, a hora, o local, o código da infração, a placa do veículo. E de forma eletrônica, os radares, por exemplo, por excesso de velocidade, já fazem toda essa tipificação da conduta do excesso de velocidade. Polícia Rodoviária também, aqui no estado de São Paulo, né, em alguns trechos, faz a fiscalização por câmeras também. E aí é feito o preenchimento de um auto de infração. O cidadão que receba a notificação da autuação na sua residência, na verdade, no endereço de cadastro do veículo. Então, aquele veículo, placa tal, tem lá o seu proprietário, o endereço tal, vai receber a notificação de autuação lá. Se for abordado,
vai ser identificado o condutor ali naquela oportunidade. Então, nessa notificação vai constar os dados do veículo, já vai constar quem era o condutor e o tipo da infração. No caso, eu fui atuado, mas outra pessoa conduzia meu carro. E aí? Já aconteceu isso comigo também. Por exemplo, eu empresto o carro, um motorista que eu estou contratando para levar alguém em algum lugar, empresto o carro. Mas, ó, existe vários tipos de multa. Eu vou citar uma. Em São Paulo, a pessoa não presta atenção que é o rodízio. Nós não somos de São Paulo, mas cabe a multa, né? Sim, sim. Do rodízio, já aconteceu por exemplo, isso, vai ser o equipamento eletrônico. O radar vai pegar a placa, vai fazer, né, aquele dia no horário determinado lá na marginal, nos locais era proibida a circulação. Por mais que você permaneça trafegando pela marginal, por exemplo, né, você está fazendo uma viagem e tem que passar ali por São Paulo, ok. Comete-se uma única infração, não é a cada radar uma notificação, sabe? Várias multas ao mesmo tempo, é uma única infração. Mas o condutor ele não foi abordado. Então, você tinha emprestado o carro para alguém, era um motorista, quem quer que seja que estivesse dirigindo aquele veículo. Essa notificação, quando não tem o condutor identificado, tem um formulário específico na própria notificação, ou atualmente, né, pela modernização dos sistemas, a indicação do condutor muitas vezes pode ser feita de forma online. No próprio site do DR, por exemplo, você pode fazer a indicação do condutor. Vai ter o prazo lá específico, junta uma cópia da CNH, de quem era o condutor, e essa pontuação não vai ser transferida para a sua CNH. Aquela pessoa está se e se a pessoa não quiser topar? aí... Cabe ao mesmo caso de carro da empresa, por exemplo, funcionário da carro da empresa, o carro está no nome da empresa. Vamos pôr o Gu lá de motorista, ele toma uma multa, e aí? O carro está registrado para a pessoa jurídica, essa notificação vai trazer, né, desta forma, caso o motorista não tenha sido abordado e identificado, vai trazer lá o formulário para a indicação do condutor. E aí, no caso, o Gu vai ter que assinar lá que ele era o responsável. Que ele tava usando o carro realmente, né? Porque é sacanagem. Às vezes a pessoa sabe que ela pegou o carro e aí não tem, porque quando Se o Gu não for indicado, a empresa tem que pagar uma outra... dobrada, né? Uma outra infração por porque não indicar. É sacanagem isso, porque às vezes a pessoa vai, tudo bem, ainda o certo era a pessoa pagar, porque ela que infringiu, concorda? A partir do momento que você pega o carro de alguém, você tem que ser responsável. Sim. Responsável pelos seus atos e pagar. O certo é pagar os dois. Ainda além de não pagar, gente, isso é muito sério, já aconteceu também. Porque você tem que pagar, se a pessoa não assinar lá e pôr o ponto na carteira dela, paga duas vezes. E não é barata não, viu? Não é barata não. Bom, vamos lá. O prazo da notificação de penalidade e o recurso. Mas eles falam que recurso de multa nunca dá certo, Joaquim? A gente tem nos órgãos de trânsito muitas vezes os indeferimentos, né? Quase que por completo das defesas. Por vezes também as justificativas são estapafúrdias, mas porque simplesmente dizer, não era eu estava assim com o cinto de segurança, não, eu não avancei. Só uma negativa não faz sentido. Então, tem que ter outros elementos comprobatórios, outros elementos defensivos, para que o recurso seja, de fato, deferido. Aí tem que consultar um especialista em trânsito, um advogado, alguma pessoa mesmo, bacharel, ou administrativamente, que possa te auxiliar num despachante para confeccionar um recurso adequado, que aí você vai ter chances de deferimento. Então, você vai receber essa notificação e apresentar uma defesa prévia. Essa notificação vai trazer lá o prazo para você apresentar a defesa. Caso essa defesa prévia seja indeferida, aí sim é que vai chegar a penalidade de multa. E também vai ser cadastrada a pontuação. São as duas penalidades de um auto de infração as mais comuns. E aí cabe também recurso de multa, você vai recorrendo. Se aquela pontuação for aquela, por exemplo, a responsável por você extrapolar e ultrapassar o limite de pontos, vai ser deflagrado um procedimento de suspensão de CNH, mas a penalidade de multa tem a opção de pagá-la com desconto, né, até o prazo de vencimento também, caso você não faça o recurso. O recurso, infelizmente, se não for algo realmente bastante concreto de uma defesa, não tem prosseguimento. O carro, peraí, quando o carro é roubado... roubaram seu carro. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp, ó. Quando o carro é roubado, e aí?
Roubaram meu carro, se for o furto, o roubo de veículo, faz o boletim de ocorrência. Por isso tem que fazer, né? E aí, se chegarem multas decorrentes, às vezes, de uma perseguição da polícia e tal, aí tem como fazer as defesas, sem dúvida. Né? Aí tem, né, como fazer a defesa. Mas a pessoa tá falando que pagou. Ué, mas você não fez o boletim de ocorrência, não fez a defesa? Fez e não funcionou? Precisa entender melhor a situação aí. Ixi, Maria, aí eu já não sei o que fazer. Olha o vídeo, eu queria falar que o Brasil é um dos países que tem muito acidente de trânsito. O trânsito é uma das coisas que mais mata. Eu vejo motociclista não usando capacete, eu vejo ciclistas, não estou condenando. Bicicletas na contramão, motos acelerando, passando daquele jeito. A gente precisa ter prudência, mesmo o condutor quanto o ciclista, né? Solta aí esse vídeo. Esse vídeo aconteceu aqui ontem, em Barrinha. Olha, nossa cidade vizinha, olha, eu pus em câmera lenta uma hora, olha isso. Apesar que o condutor está bem, tá? Não está passando mal, o pessoal respondeu que acho que ele só quebrou o tornozelo. Falou foi só mesmo, porque essa voada que ele deu... é muito feio. Mas sabe qual é a sorte dele? Se você colocar de novo, coloca aí, eu tinha posto no... O carro tá saindo ali, eu não sei de onde, se é duas mãos, é que aquele cara tá acabando de sair. Porque se ele tivesse ultrapassando, não ia ser assim, não. Se você reparar, ó, ele sai ali, olha, eu não entendi se ele tá estacionado, tá vendo? O carro branco, ó. Preste atenção, ó. Ele sai no... a conversão. Você viu bem devagarinho, senão não ia ser assim, não. Por que eu tô falando isso? Porque é um dos acidentes que mais ocorre diário. Estou no grupo de imprensa, acidente com bicicleta ou motocicleta. Acontece, acho que... por dia uns 10 na nossa região, imagina no Brasil todo e no mundo, né? Não falo de mundo porque eu falo de Brasil. E falo da nossa região porque eu estou aqui nesse grupo e recebo. Esse foi ontem. Se eu olhar aqui e a gente entrar, vai ter mais uns 2, 3. Então, assim, vira e mexe, acontece isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa necessidade de cuidar da gente no trânsito aí. Bom, e como recorrer, Ô Joaquim, quando a gente fala de recorrer multa, aí no caso da suspensão de CNH, que nem depende o quê, né? Que nem eu fiz a escolinha lá e demorou. Depende o grau, não é? Da gravidade? Sim, sim. Os recursos administrativos, eles são feitos nas mais diversas instâncias dos órgãos de trânsito. Então, desde o primeiro momento em que há uma notificação de autuação, cabe defesa, depois a recurso de multa, uma segunda instância que é a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, uma outra instância administrativa que é o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Então, cabem diversos recursos administrativos conforme a natureza das infrações. A suspensão de CNH é justamente porque houve uma infração que por si só acarretou a instauração desse procedimento ou porque se atingiu e ultrapassou aquele limite de pontos. Também é possível fazer uma defesa no âmbito da suspensão de CNH. E caso também não seja deferida, acolhida essa defesa, vai restar o caminho judicial, a esfera judicial para discussão, porque às vezes na justiça é possível que você tenha flexibilização, ter perdido um prazo para indicar o condutor, mas você tem provas de que efetivamente não era você que estava dirigindo, e às vezes uma infração que seja anulada, você já volta para aquele limite de pontos normal e não fica com a CNH suspensa. Então cabem recursos. Mais uma vez, eu insisto, procure o advogado especialista no direito de trânsito, que ele vai traçar, de fato, a melhor estratégia para os recursos administrativos e, por vezes, também na esfera judicial. Uma ação judicial consegue a nulidade de um auto de infração e aí tanto não paga a multa ou a multa, o valor recolhido é devolvido e também não tem a CNH suspensa. No caso, então, eu só quero, para encerrar essa entrevista, ficar muito bem claro, gente, quando tiver multa, atuação... E nesses casos de roubo ou de troca de carro, que faça o boletim de ocorrência, ele é digital hoje, não é? Sim, tem maior facilidade, mas quem tiver dificuldade pode ir à delegacia de plantão, né? E outra coisa, quando você recorre à multa, tem o prazo, no próprio boleto dela vem, não é isso, Joaquim? No documento já tem o prazo da defesa, a forma eletrônica hoje online de fazer a defesa é muito prático. É que a gente tem municípios, por exemplo... Eu tenho um cliente que recebeu cartas de um município do Amapá, de um veículo dublê. Fizeram um clone de placa. Então, tivemos que fazer todas as defesas.
encaminhar comprovar, né, pelos também. correios, mas aí tem boletim de ocorrência, tem o laudo comprovando que o veículo está com ele aqui para anular. E uma quantidade excessiva de multas, mais de 30 multas, fica um valor caro, né, para ter que pagar. Às vezes uma multa só fica mais fácil pagar na prática, vamos dizer assim, pagar aquela multa do que ficar recorrendo. Mas tem casos que são exorbitantes, relevantes, e aí tem que realmente fazer boletim de ocorrência, fazer os recursos para anular. É isso, Joaquim, muito obrigada mais uma vez, obrigado pela sua informação. Você que nos assiste no meu programa, muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Continue, porque sempre tem mais, a gente vai mesclando, né? Convido vocês a seguir as nossas redes sociais e convido você a estrear com a gente no podcast em março. Vem novidade por aí, hein? Daqui a pouquinho eu solto meu vídeo aí no programa VT. Tem sala para alugar, mas eu vou falar do meu, tá? Tem abertura do meu pronto já, né? E você solta aí depois dessa matéria. Eu estreio em março, provavelmente eu vou fazer nas manhãs, tá bom? Vai ser de segunda, terça, eu acho, e quinta-feira. Aí naquele horarinho que era o meu da rádio, tá bom, gente? É estreia nova, mas aí eu vou contando tudo para vocês. Fiquem ligados, um beijo e até mais.